Olá, prezados alunos do curso de Administração, modalidade EAD, muito boa tarde. Meu nome é o professor Oswaldo. Nós estamos aqui hoje para apresentar a vocês o terceiro e quarto período, que iniciarão o processo de simulação empresarial dentro de atividades complementares. Ou seja, vamos conhecer um pouquinho da questão de como eu gerencio uma empresa de modo virtual. É como se eu estivesse dentro dela, tomando uma série de decisões e a partir de então verifico quais são os resultados, mas de maneira totalmente interativa, no conceito de web. Então vamos entender um pouquinho esse nosso modelo de negócio que estamos disponibilizando a você. É onde você, de fato, vai testar todos os seus conhecimentos de administração adquiridos até então. Vamos lá. Esse é o nosso processo aqui. Então, o que nós temos como objetivo? Apresentar um simulador de negócios virtuais, denominado Simulari, que é um dos melhores simuladores de mercado hoje que nós temos disponível aqui na Metodista. Temos aí um processo de tomada de decisão, onde nós temos que verificar qual é o nível de decisão, qual é o reflexo dessa decisão, principalmente decisões baseadas no conceito de incerteza e risco. Eu não detenho todas as informações, eu não consigo ter interpretação total de tudo que acontece dentro do meu nível concorrencial e das perspectivas de mercado. Então, eu tenho que analisar o conjunto de variáveis que estão presentes para que nos foram apresentadas e a partir de então tomar decisões. E também olhar um pouquinho essa questão de como estão os cenários de previsão futuro, porque eu tenho que planejar a minha empresa por um X tempo, um período de tempo de longo prazo, e verificar aí se esses resultados de fato se produzem. Então vamos entender bem melhor como o simulador vai trabalhar. E nessa fase eu vou apresentar as mecânicas do simulador, a operacionalidade, onde você toma a decisão, onde você insere, qual é o tipo de informação. Vamos lá, vamos ao nosso começo de aula aí. Muito bem, para que você tenha acesso ao simulador, o Simulari, que nós denominamos como Simulari, a empresa Simulari, a fornecedora para a Metodista já há praticamente 4 anos. O nosso simulador, ou seja, esse simulador é utilizado nos cursos presenciais de administração, ciências contábeis, economia e secretariado, e também para administração EAD. Como nós trabalhamos? Você recebe uma senha do professor tutor, do seu professor de atividades complementares, e a partir dessa senha, ela é dividida entre os grupos, porque você vai formar o grupo com alunos de polos diferentes, é assim que funciona no EAD. Então pode ser que nós tenhamos aí um grupo com alunos de Altamira, com alunos de Brasília, de Mauá, de Bertioga. Então, assim, você tem que pensar da seguinte forma: como eu irei me comunicar com esses alunos para que a gente juntos possa tomar decisões, para que a gente juntos possa analisar o contexto da empresa e a partir de então tomar decisões. Então vamos apresentar os simulares para você. Você vai entrar lá na web www.simulari.com.br. Após receber a senha do seu professor, você tem acesso ao simulador, que é esse que nós temos aqui. Tem um símbolo da Metodista aqui em cima. E esse simulador é extremamente interativo. Todas as telas, todas as trocas de informações acontecem nesse modelo aqui. Aqui no canto direito, num item chamado Opções, que nós estamos abrindo aqui, você tem acesso ao manual dos diretores, como é aquela coisa. Eu compro um remédio, eu preciso ler a bula do remédio antes de tomá-lo. Eu compro um aparelho eletrônico, eu tenho a obrigação de ler esse manual, senão de repente eu vou lá, ligo na tomada de 220, era uma tomada de 110. Então é a mesma coisa. O Simulari ele tem um manual que descreve quais são as características do jogo, como ele funciona, como é que é o trabalho, como é que ele desenvolve. E aí, sucessivamente, o que você tem que fazer? Começar a entender esse modelo de negócio. Então, olha só, temos vários simuladores aqui. Para o terceiro período, nós estamos trabalhando com o modelo de fabricação de skate, ou seja, é uma fábrica de produção, onde o produto final é um skate, no qual você tem um conjunto de fornecedores dentro da sua cadeia de processo, de abastecimento, e aí você tem um conjunto X de matéria-prima, ou uma quantidade Y de matéria-prima, que você tem que adquirir para poder fabricar o seu skate.
como eu tenho acesso a essa informação do que é preciso ou da quantidade que eu preciso para fabricar esse skate? Então, eu fabrico o skate, faço a aquisição da matéria-prima, monto esse meu skate, entro no processo de produção para a montagem desse meu skate, que é o meu produto, e entro no contexto de comercialização desse produto, ou seja, eu passo a analisar o quanto o mercado está demandando do meu produto e aí determino quais são as minhas políticas de marketing, de vendas e minhas políticas comerciais e vou disponibilizar esse produto ao mercado. Eu tenho que pensar da seguinte forma, eu sou uma empresa e mais 9 empresas estão concorrendo comigo por um mercado, por esse mesmo produto. Então, os clientes eles são iguais para todos, nós trabalhamos dentro do Simulari por regiões, da maneira como nós trabalhamos. São 11 regiões, nas quais de 1 a 10 ele está relacionado a cada uma das empresas que pertencem ao Simulari. Então nós temos empresas Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox, Lima, Sierra, Tango, Zulu. Então são 10 empresas que estão competindo entre si por esse cliente dentro dessas 10 regiões e nós temos uma região externa que nós dizemos que ela não tem dono, ou seja, ela está aberta a qualquer uma das 10 empresas, sendo que cada uma das empresas tem uma região que nós chamamos de região local. É a região onde há a predominância dos clientes que tem a preferência pela empresa que é dona dessa região, que tem a denominação de região local. Então, se eu sou Alfa, eu tenho a região 1. Então, os clientes da região 1, no momento da compra, preferem comprar da Alfa do que dos outros concorrentes, a menos que os outros concorrentes desenvolvam estratégias diferentes de captação de mercado que eu não consegui, dono daquele mercado, não consegui suplantar, não consegui combater. Então, nós vamos entender isso mais à frente. Então, aqui nesse campinho chamado opções, aqui no canto direito superior, nós temos o guia do mediador. Então, o mediador vai me mostrar exatamente essa condição aqui. Olha, esse é o produto chamado skate. E aqui você tem toda a apresentação de como é o funcionamento do jogo, toda a sua estrutura. Então, o primeiro contato que você passa a ter com o simulador é entender um pouco desse manual. É uma leitura extremamente prazerosa, uma leitura muito tranquila, porque ele te coloca diante dessa situação. É como se você estivesse sendo contratado para ser gestor de uma empresa, sua primeira providência é conhecer essa empresa. O que ela tem de recursos, qual é a sua capacidade humana, que produto ou que serviço ou qual serviço ela está disponibilizando, como é que isso vem funcionando. Então, as regras do jogo, como é que ele funciona, quem é o mediador do jogo, que no caso é o seu professor orientador, é ele que vai determinar em que período o jogo é fechado, como é que funciona essa mecânica. Então, quais são as fontes de informação que você dispõe? Nós temos lá o manual, os relatórios contábeis, financeiros, operacionais e de avaliação. Temos um chamado jornal, onde ele fala para você qual é o cenário que você está vivendo, o que tem de informação, e aí vai muito da sua capacidade de interpretar esse cenário, de ver o que é que está sendo colocado ali, se a taxa de juros está alta, se o cliente tem uma demanda de compra maior, demanda de compra menor, se é vantagem nesse momento você fazer uma aquisição de máquina, comprar mais ou menos matéria-prima. Então, esse jornal lhe traz um conjunto de informações que são extremamente úteis e importantes. Tem aqui um mundo simulado, como é que ele trabalha nesse processo. A empresa, em termos de estrutura, tem terreno, prédio, veículos de uso comercial, bancadas de montagem. Então, tudo que uma empresa, para esse tipo de produto, precisa para produzir. A parte de recursos humanos, quantas horas trabalha cada operador, qual é o valor de hora de cada operador, se você for fazer um custo, né? O Simulari ele já faz automaticamente esse custo, mas se você quiser ampliar os seus conhecimentos, ele traz aqui as fórmulas para você fazer o cálculo manual dessas horas, então é muito interessante isso. Quais são os insumos ou quais são as matérias-primas que são utilizadas, por exemplo, para que eu fabrique um skate, eu preciso de um deck, chamada tábua, que é aquela prancha onde você coloca os pés no skate, trucks ou eixo, né, já vem com as rodas e o rolamento, você não precisa comprá-las separadamente, elas já estão montadas. Os parafusos de fixação, lixa e embalagem. Então, preciso embalar o meu produto para a venda do meu produto. E aqui embaixo você tem uma descrição de quanto de recurso você vai utilizar para cada um. Talvez nesse primeiro momento, vocês assistindo a aula, não percebam exatamente qual é a quantidade que está aqui por conta do tamanho da letra. Mas ao ter acesso ao manual, vocês terão claramente aí
Por exemplo, eu tenho um deck, eu tenho uma unidade, truque eixo 2 unidades, ou seja, para um skate, quanto é o que eu preciso de cada unidade de produto. Parafuso, 4 unidades, lixa, 0,9 metros. Tempo de operador de mão de obra, ou seja, um operador para fabricar um skate leva 0,7 de horas. O que significa 0,7 de horas? É como se eu pegasse 70% de 60 minutos e falasse, olha, 70% está destinado ao operador para a fabricação de um skate. A mesma coisa acontece com o tempo da bancada. Ele precisa de uma bancada para poder ser feita a operação de montagem. Também é 0,70 de horas. Então, são horas equivalentes, tanto de operador como de bancada, são horas iguais. Então, ele precisa de exatamente 42 minutos para a montagem de um skate, de um operador, no caso, e hora de bancada ele também utiliza 42 minutos. E aqui as regiões. Então, é extremamente importante que você veja o manual, interprete esse manual, saiba o que está dizendo ali. E aqui nós temos o que nós chamamos de arquivos, aqui onde você tem o jornal do período. Então, deixa eu abrir o jornal do período aqui para vocês verem qual é o modelo que ele está trabalhando. Então, olha só, tem um jornal onde ele tem uma palavra do analista, ele fala sobre a mão de obra, ele traz informações em relação à publicidade, o quanto você pode investir em publicidade, em propaganda, o mercado financeiro, como é que ele trabalha, quais são as taxas de juros que os bancos estão cobrando, se você pode aplicar recursos financeiros que tem de sobra lá no teu caixa, se você vai aplicar, em qual banco você vai aplicar, qual é a taxa de aplicação que esse banco cobra, qual é o retorno financeiro que ele te dá, quais são os insumos, quais são as matérias-primas, quem são os fornecedores, como é que eles estão trabalhando. Há um balanço já publicado, existe uma política salarial. Qual é essa política salarial? Você pode pagar até X valor, você pode contratar um funcionário. Não, não pode contratar, há uma greve, há uma restrição. Então, todas essas informações estão sendo e serão disponibilizadas no decorrer do semestre dentro dos jornais. E muito do sucesso da tua empresa, do teu jogo, a posição que a sua empresa irá ocupar, está ligado a essa capacidade de interpretação desse cenário descrito aqui no jornal. A partir daí você passa a construir o seu conjunto de decisões. Então, olha só. Então, aqui você tem, dentro das opções, essa série de informações. Imagina que você está tomando decisões e surge uma dúvida e você quer conversar, quer mandar informações para o seu professor orientador. Você pode fazer diretamente pelo Simulare ou pelo fórum que nós disponibilizamos lá dentro do EAD, dentro da plataforma, nesse sentido. Ok? Então, esse é a carinha, o que nós dizemos, é a carinha do Simulare dentro desse processo aqui. Ele trabalha dessa maneira, desse modelo aqui. Vamos dar uma olhada como é o processo de tomar decisão. Nesse campinho que nós estamos colocando aqui, chama relatórios das empresas. Então, nós temos relatórios administrativos, de produção, financeiros e econômicos, decisões do período, políticas e metas e análise e planejamento. Então, vamos lá. Dentro dos relatórios administrativos, eu tenho um ícone chamado estoque de produtos e insumos. Então, quando eu abro essa tela, quando eu verifico dentro do meu estoque, é como se eu fosse o gestor da área de produção, eu estou dentro do período 1, ou seja, o Simulare trabalha por períodos. Cada período corresponde a 90 dias. Então, nós temos praticamente 6 períodos sendo rodados aí no ano. Então, nós temos, na verdade, 6 períodos dentro do jogo. Podemos aumentar para 10, aumentar para 5, podemos diminuir para 4. Depende bastante da mecânica que o jogo toma, mas normalmente nós padronizamos para 6 períodos. Então, você, dentro do semestre, vai tomar decisões durante 6 períodos a cada 2 semanas. Isso haverá um cronograma pré-definido, você vai saber exatamente desse cronograma. Então, é importante que você tenha essa ciência para tomar suas decisões. Então, aqui dentro do estoque de produtos, você consegue saber qual é o seu estoque inicial, ou seja, quanto dentro do período que eu estou jogando, do período que eu estou tomando decisões, quanto de produtos skate prontos eu já tenho, ou seja, o que nós chamamos de produtos acabados, eu já tenho no meu estoque. Então, ele vai te dar um parecer. Nesse caso, dessa tela que nós abrimos, eu tenho 1001 produtos prontos, ou seja, tenho 1001 skates prontos para disponibilizá-los para venda. Tenho lá a minha movimentação de insumos, meus estoques de insumos. Então, eu tenho uma X quantidade de tec, de tábua, tenho uma X quantidade de embalagem, tenho X metros, uma quantidade X de metros de lixa,
tem uma quantidade X de parafusos e tem uma quantidade X de truque, né, do eixo completo. Então, com base nessa informação, você fala, bom, então posso produzir até quantos skates com a capacidade de estoque que eu tenho hoje? Ah, eu preciso de, para isso, ou seja, eu tenho lá as quantidades que estão definidas pelo manual, eu posso montar até X skates. Vou montar esses X skates? Talvez sim, ou seja, na totalidade do que está disponível aqui no meu estoque, talvez não, porque vai depender também de um outro fator chamado recursos de produção, que é o número de operadores que você tem, que você dispõe na sua empresa, e o número de bancadas que você tem na sua empresa para que você tome decisões e mande fabricar um produto, mande fabricar o skate. Então, lembrando, um operador, ele trabalha exatamente 550 horas por período. Quantas horas, quanto de hora você precisa para montar um skate? 42 minutos. Se eu pegar 42 minutos ou 550 horas, dividir por 42, eu vou ter um número X de skates, que eu posso produzir por um operador. Se eu multiplicar isso pelo número de operadores, eu vou aumentar essa minha capacidade de fabricação de skates num volume exponencial, ou seja, cada operador produz uma quantidade X. Se eu quiser mais skates, eu vou ter que ter um número X. No cenário inicial, nós entregamos o simulário a você com praticamente 7 operadores, com um total de 3.850 horas disponíveis para trabalho. A partir de então, você fala, bom, se um operador trabalha 42 minutos na montagem de um skate, 3.850 horas de trabalho correspondem a quantos skates que eu posso fabricar. Então, você vai fazer o cálculo, vai pegar esse material, vai dividir e vai fazer esse cálculo aí. Então, nosso momento aqui não é de explicar como se o cálculo. Não vou pegar 3.850, dividir por 42 minutos e dizer quantos skates eu vou poder fabricar. É dizer qual é a mecânica para que você tome a decisão. A partir daí você vai analisar, bom, então quantos skates eu vou fabricar, quanto de matéria-prima eu vou utilizar. Esse cálculo nós queremos que você aprenda a fazer, que você, se já não sabe, vai entender como ele vai ser feito. Então, toda a fórmula de cálculo está presente no simulário, tanto no manual, como aqui diretamente dentro do simulário. Dentro da própria tela do simulário, já te explica como fazer esse cálculo aí. Mas é extremamente simples. Eu vou pegar 3.850 horas, divido por 42 minutos, eu tenho uma unidade X né? Aí eu tenho um total de quanto eu posso produzir. A mesma coisa para a bancada, eu vou ter essa quantidade X de horas, e quanto que eu uso para cada um aqui, ok? Então, nesse sentido, se eu tenho lá um estoque X de matéria-prima, tenho um número X de recursos humanos mais um número X de bancada, eu consigo, dividindo os fatores hora pela quantidade a ser produzida, eu tenho a capacidade de quanto eu devo disponibilizar, quanto eu vou ter de capacidade de produção. Tá, legal, já consigo entender isso aí. Então, nesse modelo inicial administrativos, quanto eu tenho de estoque, só para você entender, o passo inicial é ler o seu estoque, qual é a quantidade de matéria-prima que você tem, se existe o produto acabado, qual é essa quantidade de produto acabado. A partir de então você toma a decisão. Bom, eu quero mandar fabricar 5.000 produtos, então eu venho aqui e mando fabricar 5.000 skates. Eu entro aqui no meu canto esquerdo, então só voltando aqui, olha, no meu canto esquerdo aqui, que eu estou clicando aqui, é o campo de tomada de decisões. Então, o seu lado esquerdo da tela do simulário estão seus ícones de decisão. Eu tenho decisões de marketing, tenho decisões de fabricação envolvendo a produção, tenho a destinação dos meus produtos, para onde eu quero mandar os meus produtos e por qual tipo de modal. Eu tenho essas opções, modal rodoviário, modal ferroviário, você vai optar. Tenho os meus recursos humanos, no sentido de que quanto de operadores eu posso contratar. Se eu tenho uma queda na demanda e eu tenho um número X de operadores, eu posso fazer um cálculo lá e tomar uma decisão para demitir os meus funcionários. Veja que isso está muito ligado também ao nosso momento de cenário econômico no Brasil hoje. Grandes empresas, nós estamos vendo aí grandes montadoras demitindo, entrando no processo de demissão maciça, né, no que a gente percebe. Então, é uma opção que você tem dentro da sua estrutura de negócios. Se cai demanda, eu posso demitir. Tem o ritmo de trabalho, eu posso fornecer hora extra ou não. Eu tenho uma hora extra que eu posso disponibilizar. Então, ao invés de contratar, eu contrato uma hora, eu defino que eu vou dar uma hora extra ao meu pessoal ou 2 horas extras ao meu pessoal.
Também posso conceder férias coletivas, mas normalmente férias coletivas é sempre após o 8º período. Então, normalmente não é o caso que vai funcionar aqui. Eu posso comprar e vender imobilizado. Então, eu tenho uma bancada, eu posso comprar uma bancada. Eu tenho que lembrar sempre assim, a mecânica do jogo eu compro uma bancada hoje, pensando na produção do meu período seguinte. Então, se eu estou no período 1, eu estou pensando em comprar essa bancada hoje, eu tomo a decisão de compra hoje, mas ela só se torna operacional ou disponível para fabricação lá no período seguinte. Eu recebo no período seguinte. Ao invés de o recurso humano, se eu contratar, se eu achar que a minha capacidade de produção é pouca e eu necessito produzir mais, eu contrato o meu recurso humano agora e ele entra em produção no momento que eu o contrato, ou seja, no mesmo período. Então, e quando eu demito, eu também demito dentro do mesmo período. Apenas matéria-prima e bancada, eu contrato agora, no período que eu estou jogando, tomando decisões, mas apenas o recebo no período seguinte. Ok? Isso tem que ficar muito claro para vocês, para a gente não esquecer. Esqueci de comprar, esqueci de comprar máquina e tal. Tem um ícone chamado finanças, que é o que a gente chama de financiamento de imobilizados, onde eu tenho o primeiro ponto aqui, onde eu verifico qual é o fornecedor que eu tenho da bancada, qual é o preço dessa bancada e até quanto desse valor da bancada o banco me financia. Ele financia 90%, então, olha, se a bancada custa R$10.000, até R$9.000 o banco pode financiar. O restante você paga à vista. Eu tenho um chamado empréstimo de giros, ok? Empréstimo de giro. O que é o empréstimo de giro? Se eu tenho empréstimo especial, o que é o empréstimo especial? É uma conta garantida, vocês já devem ter conta garantida, aquela coisa do cheque especial. Quando você tem despesas que vencem no mesmo período, fundo de garantia, imposto, salário, pagamento de fornecedores, ou seja, todas as despesas ordinárias que vencem no primeiro período, vence no período que você está jogando, isso automaticamente vai sair do teu caixa. Você tem que pagar os seus fornecedores, pagar os impostos, pagar os salários e tudo mais. Então, o sistema faz esse cálculo. Bom, com o que você tem disponível no seu caixa e ao final do período, ou seja, no período simulado, o retorno financeiro, ou seja, a demonstração do resultado líquido, quanto sobrou no teu caixa, se não for suficiente para pagar essas despesas ordinárias, ou seja, aquilo que tem que sair de fato no período, vamos imaginar, você tem lá vendeu todos os seus skates, entrou 250 mil. O teu líquido vai ser 50 mil, pagando tudo. Sobrou dinheiro, ok. Mas imagina que entrou 250 mil e você tem 280 mil de despesa. Então, o seu líquido é 0 e você está devendo 30 mil. O que acontece com o teu caixa de uma forma geral ou com o teu sistema financeiro de uma forma geral? O banco, ele é bonzinho, ele tem uma relação bastante parceira com você e ele vai falar assim, bom, você precisa de 30 mil, eu automaticamente disponibilizo esses 30 mil para que você não deixe de pagar salário, a pior coisa é uma empresa atrasar salário, não deixe de pagar fornecedores, não deixe de pagar impostos, e ele coloca esses 30 mil disponíveis para você na sua caixa, na sua conta caixa lá no banco. Só que há uns juros muito mais altos. Então você percebe que esse empréstimo especial pode entrar na sua conta, o que você faz? Você entra em finanças e faz uma captação de empréstimo de giros a um valor de juros, a uma taxa de juros muito menor. Por exemplo, a taxa de juros que os bancos estão cobrando hoje é 3,9% ao mês. Um empréstimo especial está girando em torno de 25% ao mês. Olha, são praticamente 8 vezes esse valor aí, né? 7 vezes esse valor. Então essas são as decisões que você está tomando dentro desse processo aí. Quando eu entro lá em marketing, vou explicar rápido aqui as questões das decisões e os campos. Esse primeiro campo que você tem aqui, da região local, porque eu estou na empresa alfa, então a primeira região local é da empresa alfa. Esse primeiro campo aqui é o preço que você vai determinar para o seu skate, ou seja, qual é o preço do seu produto. Então, o primeiro campo que aparece aqui. Como você determina preço? Você vai ver claramente, então, podemos mostrar aqui, ó. Você tem aqui despesas, quais são as despesas que você teve para a fabricação. Então, você tem aqui recursos de produção, custos gerais de produção. Você tem quanto custa cada produto, quanto custa cada skate, custou X valor. Em cima disso, qual é a margem de lucro que você vai colocar no seu skate? Por exemplo, um custo unitário de venda está girando em torno de R$ 57. Qual é a margem que você quer colocar para que você tenha lucratividade, para que você pague
seus fornecedores, pague todo mundo e ainda tenha lucro. Então, lembra lá do ponto de equilíbrio financeiro, você tem um ponto de equilíbrio econômico, onde você diz quanto você precisa fabricar para cobrir despesas fixas e variáveis, e quanto você precisa fabricar para poder ter lucro, quando você precisa vender. Então, qual é o preço que você coloca nesse produto? Depois, qual é o volume de propagandas que você irá inserir a esse produto? Cada região comporta um número X de inserções. Então, eu tenho lá, posso inserir 1, 2, 3, 4. Leia no jornal qual é o volume de inserções que você vai colocar e aí você pode individualizar por região ou se clicar na setinha direita, você pode exportar, ou seja, aplicar a mesma quantidade para todas as regiões. E aqui o último campo chamado previsão de demanda é o quanto você deseja vender, o quanto que você quer vender. Então o que você vai fazer? Vai pegar o seu valor de estoque, quanto você tem de produto acabado, fabricado no período, e vai falar assim, eu tenho 5.000 skates, legal, você pode dividir igualitariamente para todas as regiões, ou falar, não, na região que eu sou local, eu quero vender mais, na região do nosso colega eu quero vender menos. Aí eu quero tomar a região lá do meu concorrente do grupo 4, que é a empresa Delta. Eu vou lá na região dele e coloco mais quantidade de produtos, diminuo o preço, faço uma política de propaganda mais agressiva, ou seja, me torno mais visível. São estratégias comerciais que você pode tomar. Posso vender a mesma quantidade para todo mundo ou posso individualizar para todo mundo. Eu tenho que respeitar a quantidade que eu tenho no estoque, eu não posso colocar mais do que eu tenho, senão o sistema vai falar, mas peraí, como é que você vai querer vender 7.000 se você tem 5.000? Então essas são as informações iniciais importantes que você tem que ter para o Simulari para entender essa questão. Quando você tiver, antes de confirmar as suas decisões, foi criado para o Simulari o que nós chamamos de análise do planejamento, ou seja, nessa análise do planejamento, ele constata o conjunto de decisões que você está tomando e vai relacionando uma a uma se ele encontra que algo dentro dessas decisões pode provocar algum reflexo negativo para a sua empresa. Então, é o que nós chamamos de análise de planejamento. Ele lê a decisão, interpreta a sua decisão, então o Simulari faz isso. Ele tem uma capacidade matemática que analisa a decisão que você está tomando, verifica qual é os recursos que você dispõe, né, o recurso financeiro, humano, produção, comercial, ele faz toda essa análise e constata para você, olha, vou pegar aqui um exemplo, sua empresa apresenta ociosidade de bancada. Ele faz uma constatação, o que pode ser feito para reduzir a ociosidade de máquinas nesse período? Então, olha só, investir na aquisição de máquinas para deixá-las ociosas não é aconselhável, você pode vender, então ele está dizendo que você pode vender algum ativo, vender alguma máquina, ou você pode aumentar a produção para que a ociosidade não aconteça dentro da tua máquina. Sua empresa está contratando empréstimo especial, é aquilo que eu disse anteriormente. Os juros sobre esse empréstimo não são viáveis. Procure formas de aumentar o recebimento à vista ou diminuir despesas. Ele vai te dando um conjunto de dicas aqui para que você volte para dentro do Simulari e trabalhe o Simulari nesse sentido. Então, essa ideia inicial de fazer essa apresentação é tranquilizá-los nesse sentido, para que vocês enxerguem o simulador como uma extensão de tudo aquilo que vocês já aprenderam e também uma ampliação de conhecimentos para aquelas outras temáticas que ainda virão durante o seu curso aí. A mecânica do Simulari, ela é muito simples. Havendo dúvidas, não hesite em nos procurar, mande-nos uma informação via fórum, contate-nos, não deixe a coisa passar, reflita bastante sobre a sua decisão, se ela é uma decisão que produz um resultado positivo. Ao fechar o simulador, ou seja, ao final do período, a simulação do período, analise os resultados dentro daquilo que você planejou, se está muito aquém daquilo que você, o resultado obtido, está muito próximo, está muito distante daquilo que você planejou. E, claramente, desejo a todos aí um ótimo jogo durante o semestre. O simulador ele é bastante, ele é muito gostoso para jogar, quando você se engaja, quando você entende o processo, quando você percebe as variáveis e toma posse do jogo, poxa, é perfeito, é muito bacana. E ele te dá uma vantagem competitiva em cima de outros, vamos dizer assim, de outros alunos de administração, de formandos de administração que estão no mercado, bastante significativo. Então, muito obrigado e nos vemos numa próxima aula. Até já.